Olá pessoal, eu me chamo Vitor Cauã, sou do curso de Ciência da Computação da UFT, Universidade Federal do Tocantins, e hoje iremos falar sobre um artigo. A indústria moderna é uma sinfonia de automação. Sistemas de manufatura flexível, ou FMS, com robôs, veículos guiados e estações de usinagem. O objetivo é a eficiência máxima, e por décadas pesquisadores em otimização e pesquisa operacional têm tentado resolver os complexos problemas de agendamento que surgem nesses ambientes. Mas hoje eu quero fazer uma pergunta diferente. E se tirássemos todas essas complexidades? E se reduzíssemos a fábrica ao seu núcleo mais básico? Imagine a fábrica mais simples possível. Apenas um depósito, que chamaremos de D, uma única máquina M e um único robô de transporte, um AGV. Todos os jobs, no caso as tarefas, começam no depósito, devem ser levados para a máquina, ser processados e depois trazidos de volta para o depósito. Quão difícil pode ser otimizar isso? Essa é a pergunta central do artigo Complexity of Scheduling Problem in Single Machine Flexible Manufacturing System with Cyclic Transportation and Unlimited Buffers. Mas o que isso quer dizer? O artigo afirma que, enquanto a pesquisa prática foca em modelos complexos para resolver problemas reais, nenhuma pesquisa sistemática em modelos FMS particulares foi feita. O objetivo deles era nobre e fundamental: explorar a fronteira entre problemas fáceis e intratáveis. Esse artigo foi feito por Spinozzi, Paulak e Sterna. Eles não estavam tentando resolver o problema mais complexo do mundo, eles estavam tentando encontrar a complexidade do mais simples. Isso é vital, pois estabelece uma linha de base se esse sistema minimalista já se provar difícil. Isso prova formalmente que qualquer sistema do mundo real, como as máquinas mais AGVs ou mais altas complexas, será pelo menos tão difícil. Isso justifica fundamentalmente porque as empresas na prática dependem de heurísticas, ou seja, soluções boas o suficientes, em vez de buscar a solução perfeita, que pode nem ser computacionalmente viável. O que eles descobriram é o cerne deste vídeo. E um aviso, a resposta é que este problema é fortemente NP difícil. Hoje vamos dissecar o que isso significa, por que isso é verdade e o que fazemos a respeito. O mais importante, como prometido, vamos aprender a ler a matemática por trás dessa prova. Primeiro, precisamos entender as regras do jogo. Como exatamente esse sistema funciona? A seção 2 do artigo, que é o Problem Definition, nos dá um manual. Os componentes são aqueles da nossa figura 1, que irei mostrar agora. Aqui está. Os componentes, primeiro, o depósito D, onde os N jobs, por exemplo, pode ser que é os trabalhos, pode ser o trabalho 1, trabalho 2 até o trabalho N começam. O nosso artigo ele assume que ele tem um buffer ilimitado, ou seja, uma área de espera infinita. Também temos a máquina, onde os trabalhos são processados, também com buffer ilimitado. E o AGV é o veículo de transporte. Cada trabalho, que iremos chamar de job, daremos o nome de J, ele tem um tempo de processamento, que chamaremos de PJ. É o tempo que a máquina leva para executá-lo. O processo não é preemptivo, o que significa que, uma vez que a máquina começa a trabalhar em um trabalho, ela não pode ser interrompida até terminar. Agora, a regra crucial é que o artigo chama isso de regular metro strategy. Eu chamo de a regra do metrô. Pense no AGV, não como um táxi que você chama quando quer, mas como um trem de metrô que opera em uma linha circular. O AGV, primeiro, nosso AGV, ele se move em ciclos de duração constante, que iremos chamar de T. Ele leva um tempo T1 para ir do depósito D até a máquina M. Depois, ele leva um tempo, que iremos chamar de T2,
para ir até a máquina M e de volta ao depósito. Portanto, o ciclo total do metrô é T igual T1 mais T2. Ou seja, o tempo de ir até o depósito e ir até a máquina e depois o tempo de ir para a máquina até o depósito. E agora vem a pior parte, a regra que gera toda essa complexidade. O AGV ele não pode parar para esperar um trabalho, ele se move continuamente. Se um trabalho termina na máquina, mas o metrô já passou, esse trabalho tem que esperar no buffer até o próximo ciclo T, que é a duração, a constante. O AGV só carrega um trabalho de cada vez. O objetivo, claro, é minimizar o schedule length, ou seja, a, a duração da agenda. Ou make span, que é o tempo total do começo da tarefa a, até completar a última tarefa nesse período de tempo. Mas qual? O artigo ele define dois, que é o C M elevado a M máximo, que é o quê? Que é o tempo em que a máquina termina o último job, ou seja, o trabalho. E também temos o CD max, que é simplesmente o tempo que o último trabalho é entregue de volta ao depósito. Como o processo só termina quando tudo está de volta em casa, nosso objetivo é minimizar o depot make span, ou seja, o CD max. Agora vem a parte mais importante. A gente tem que ler a matemática. Temos que entender o que está por trás de todos esses números e todas essas notações. O metrô, ele opera em ciclos discretos. Ciclo T, 2T, 3T. Isso significa que um trabalho não pode sair a qualquer hora. Ele só pode pegar o metrô número 1, 2 e 3. Vamos chamar o número de metrô, que é o número do ciclo de K. Ou seja, o tempo de partida T do trabalho J do depósito D, ele é igual ao número do ciclo K, que ele pega para a máquina M, vezes a duração do ciclo T. O que significa? O
Essa anotação aqui, ela é o número do trem que o trabalho J pega para ir à máquina. Por exemplo, se ele pega o terceiro trem, então temos que o ciclo de ir até a máquina do trabalho é igual a 3. Porque é o quê? Porque é o terceiro trem. É igual a 3. E o ciclo do metrô é de 10 minutos, ou seja, ele sai do depósito no tempo t igual a 30. Agora temos a segunda anotação, que é o tempo de conclusão, CT, do trabalho J no depósito D é igual ao número de ciclo, o K, que ele pega de volta ao depósito D, vezes T. Ou seja, o ciclo que ele pega de volta ao depósito é o número do trem da volta. O nosso objetivo, que é o CD Max do MakeSpan, é minimizar o maior ciclo de volta ao depósito de todos os trabalhos. Agora a gente tem as restrições que conectam o AGV e a máquina. A gente tem a primeira restrição, que é o tempo de conclusão do trabalho J na máquina M é menos o seu tempo de processamento, PJ, que deve ser maior ou igual ao tempo de partida do depósito, o TDJ, mais o T1. Vamos analisar o termo da esquerda. O tempo de término menos o tempo de processamento é apenas uma forma matemática de dizer o tempo de início na máquina. E o termo da direita é o tempo de partida mais tempo de viagem, ou seja, é o tempo de chegada na máquina. O trabalho só pode começar a ser processado depois que ele chega na máquina. Obviamente, isso faz sentido, porque o trabalho ele só pode começar se ele chegar na máquina. Se ele não chegar, ele não tem como trabalhar. Agora nós temos a segunda restrição, que é o tempo de conclusão do trabalho J no depósito D menos o tempo de viagem da volta, que é o nosso T2, é maior ou igual, deve ser maior ou igual ao tempo de conclusão, que é o CT, na máquina M. Novamente, vamos traduzir. O termo da esquerda é o quê? É o tempo de chegada ao depósito menos o tempo de viagem. E o tempo de partida da máquina, quando ele pega o metrô de volta. E o termo da direita é o tempo de término na máquina. A nossa equação diz o quê? Ela diz que o trabalho só pode começar sua viagem de volta depois que a máquina terminou de processá-lo. O problema é difícil porque o agendamento é um casamento forçado entre dois mundos. A máquina vive um tempo contínuo. Um trabalho pode levar cerca de 3,7 minutos. O AGV, por causa da estratégia do metrô, vive um tempo discreto. Por exemplo, os trens no tempo T, 2T, 3T. A restrição que acabamos de ler são as pontes que conectam esses dois mundos e é essa a incompatibilidade que gera toda a nossa complexidade. Agora vamos partir para
para uma frase. O que significa computacionalmente difícil? O nosso artigo ele conclui, como vimos, que este é um problema fortemente NP difícil. Para a maioria das pessoas, isso é apenas um jargão. Para nós é a chave. Antes de vermos como eles provaram isso, precisamos entender o que eles provaram. Vamos fazer um rápido desvio pela teoria da complexidade. Na ciência da computação, classificamos os problemas por quão difíceis eles são de resolver. Temos a classe P. Bora pensar nisso como problemas fáceis ou rápidos de resolver. Ordenar uma lista, encontrar um caminho mais curto em um mapa simples. O tempo para resolvê-los cresce de forma razoável, ou seja, polinomial, conforme o problema cresce. Temos a classe NP. Pense nisso como problemas rápidos de verificar. O exemplo clássico é o quebra-cabeça do Sudoku. Encontrar a solução do zero é difícil e pode levar muito tempo. Mas se eu lhe der uma solução preenchida, você pode verificar se ela está correta muito rapidamente, em tempo polinomial. A maior questão da ciência da computação, o problema de milhões de dólares, é se P é igual a NP, ou seja, se todo problema que é rápido de verificar, também é rápido de resolver. A maioria dos cientistas acredita que não, que P é diferente de NP. Também temos o NP completo. Esses são os chefões da classe NP. São os problemas mais difíceis em NP. Mas o que significa NP? Significa não determinística polinomial. O que é fascinante é que, se você encontrar uma solução rápida para qualquer um deles, você magicamente encontrou uma solução rápida para todos eles, incluindo o Sudoku. Exemplos famosos são o problema da satisfatibilidade booleana e, crucialmente para nós, o problema das três partições. Agora temos o NP difícil. É aqui que o nosso problema de agendamento se encaixa. Um problema NP difícil é se ele for pelo menos tão difícil quanto o problema NP completo mais difícil. Se pudéssemos resolver o nosso problema da fábrica rapidamente, poderíamos usar essa solução para resolver a três partições ou o Sudoku rapidamente. O nosso problema é um chefão disfarçado. Agora temos o fortemente NP difícil. Este é o veredito final e o pior de todos. Um problema é fortemente NP difícil se ele permanece NP difícil, mesmo se os números envolvidos, ou seja, os nossos tempos de processamento que a gente usou antes, o PJ, forem pequenos. Isso nos diz que não podemos trapacear usando truques de programação. A dificuldade não está no tamanho dos números, mas na estrutura combinatória do problema. Então, quando o artigo diz que provou que o nosso problema de fábrica ele é fortemente NP difícil, ele está dizendo que a gente provamos que este problema de arrendamento super simples está na classe dos problemas mais difíceis conhecidos pela humanidade e não há truques fáceis para contorná-los. Ok, agora iremos por o coração da prova. Mas como a gente prova algo assim? Você não resolve o problema, você o compara. O método padrão e muito elegante é chamado de redução. Vamos mostrar que o nosso problema da fábrica é na verdade um problema NP completo conhecido disfarçado. Os vilões que os autores escolheram é o Three Partition Problem, o 3PP. O 3PP. Vamos primeiro entender o 3PP, que é um problema de empacotamento notoriamente difícil. A definição formal que a gente tem é a seguinte. Temos a instância você recebe duas coisas. Primeiro, recebemos um orçamento alvo, por exemplo, a constante B. E segundo, a gente recebe um conjunto A de 3M, números inteiros que vamos dizer A1, A2 até A3M. A1, A2 até A3M. Há duas restrições cruciais sobre esses números. Primeiro, é que a soma de todos os 3M
números do conjunto, A é exatamente M vezes B. A parte genial é que cada A está estritamente entre B4 e B2. Ou seja, B sobre 4 é menor que o A, que é menor que o B sobre 2. É possível dividir, ou seja, particionar esses 3M, que é os números M em grupos, onde cada grupo tem exatamente 3 números e a soma de cada grupo é exatamente B. Parem e pense na segunda restrição, que é a B sobre 4, que é menor que o A, que é menor que o B2. Por que ela é tão importante? É que ela torna o problema difícil. Se o número fosse maior que B sobre 2, ele nunca poderia ser combinado com outros para somar. B. Se o número fosse menor ou igual a B sobre 4, você poderia potencialmente ter um grupo de 4 ou mais números somando B. Ou seja, a nossa restrição B sobre 4 é menor que A, que é menor que B sobre 2, força que a única maneira de um grupo somar B é se ele tiver exatamente 3 elementos. Ela elimina todas as outras possibilidades combinatórias. O 3PP é um fortemente NP completo. É o nosso problema base intratável. Agora que vem a parte criativa do artigo. Os autores vão nos mostrar como construir uma instância do nosso problema da fábrica a partir de qualquer instância do 3PP. É uma receita. Primeiro, pega os 3 M's. Os números do AJ. E o alvo B do 3PP. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é aqui aos trabalhos. Vamos criar N igual a 4M mais um trabalho, ou seja, um job, no total para a nossa fábrica. Vamos criar trabalhos curtos. Vamos criar 3M, 3 trabalhos curtos, 3M jobs, de J1 até J3M. Onde o tempo de processamento, que lembramos que é o PJ, tempo de processamento, é igual ao número A, J, ou seja, o PJ é igual ao AJ. Também temos que criar os trabalhos longos, ou os separadores. Vamos criar um M mais 1, os trabalhos, os jobs, que vai de JM 3 mais 1 ao J4M mais 1, onde o tempo de processamento, que é o PJ, é 3B, ou seja, aqui vai ser PJ igual a 3B. Esse vai ser os trabalhos curtos. E esses vão ser os longos. Agora, qual é o segundo passo? O segundo passo, a gente tem que definir os parâmetros da fábrica. Como faremos isso? Primeiro, vamos definir o ciclo AGV. Constante T, como sendo igual a B. E depois a gente tem que definir o nosso makespan-alvo, ou seja, o tempo limite. Vamos definir ele como Cmax, como sendo 4B M mais 1. Por que esses números?
T igual a B, PJ igual a 3B, Cmax igual a 4B, M mais 1, isso não é aleatório. É um mecanismo de relógio precisamente projetado para a prova. Vamos fazer uma conta rápida. Qual é o tempo de processamento de todos os 4Ms mais um trabalho que criamos? Temos aqui a soma dos trabalhos curtos, dos PJs curtos, ou seja, a soma do AJ, como vimos aqui, PJ é igual a AJ, que pela definição do 3PP, isso é um MB. Também tem uma soma dos processamentos longos, dos trabalhos longos. Temos que o M mais 1 dos trabalhos e cada um com tempo de 3B. Ou seja, aqui ó, cada um com tempo de 3B, que é o total, que é M mais 1 vezes 3B, que é igual a 3MB 3MB mais 3B. Ou seja, o tempo total de processamento é somatório do processamento, que é igual a MB mais 3MB mais 3B, que é igual a 4MB mais 3B. Agora, qual o tempo mínimo absoluto que a fábrica levaria? Como veremos em detalhes no módulo 6, o tempo total de agenda, ou seja, o CDmax, tem que ser, no mínimo, o tempo total de processamento mais o tempo de ciclo do transporte. Vamos calcular. O somatório do processamento mais a constante é igual a 4MB mais 3B mais B, que é igual a B, que é igual a 4. B, que é igual a 4MB mais 4B, que é igual a 4B M mais 1. Ou seja, o Cmax, o alvo que eles definiram como 4B, que é 4BM mais 1, é exatamente o tempo de processamento total de todos os trabalhos mais um ciclo de AGV. O que significa? A única maneira de atingir esse Cmax é se a máquina não tiver absolutamente nenhum tempo ocioso entre os jobs, ou seja, os trabalhos. A construção força uma solução perfeita. Agora vamos para a lógica da prova. Vamos provar que, se um agendamento para a fábrica que termina no tempo-alvo Cmax, então o problema 3PP original tem solução. Primeiro vamos para os argumentos. Argumento 1, que é o ser um tempo ocioso. Como acabamos de ver, se uma solução menor ou igual 4B M mais 1 existe, ela deve ser uma solução sem tempo ocioso na máquina. Qualquer buraco na agenda da máquina faria o tempo total estourar. Agora também temos o argumento 2. O primeiro trabalho. Qual trabalho a máquina processa primeiro? Um curto, que é o processamento igual a J, ou um longo, que é o PJ igual a 3B.
Para simplificar, o artigo assume que T1 é igual a T2, ou seja, o tempo 1 é igual ao tempo 2, que é igual a T. Então, constante T é igual a 2T, que é igual a B. Vamos supor que o primeiro trabalho é curto. O seu processamento é o PJ igual a J. E nós sabemos que a J ele é menor que B sobre 2. Vimos isso aqui, ó. A J é menor que B sobre 2. Ele é entregue no tempo T e termina de processar antes do T mais B sobre 2, que é quando a máquina fica pronta. Mas o nosso AGV, ele não pode entregar o próximo trabalho até o próximo ciclo, que só chega na máquina no tempo T mais constante T, que é igual a T mais B. Isso cria um tempo ocioso na máquina, que é entre o T mais B sobre 2 e o T mais B, esperando o próximo trabalho. Mas o argumento 1, o que ele diz? Que não podemos ter tempo ocioso, ou seja, o primeiro trabalho tem que ser um longo, um 3B. Já que diz que não pode ter tempo ocioso, ou seja, o primeiro trabalho é um trabalho longo, um trabalho 3B. Aqui está a figura do artigo em que eles demonstram os primeiros 5 trabalhos agendados. Ou seja, sabendo que aqui o primeiro, trabalho 1, não pode ser curto, tem que ser longo. Ok, foi provado que não era um trabalho curto, que era um trabalho longo. O trabalho longo começa. E o trabalho? Se o nosso J for do trabalho longo, for do 3B, a máquina processa 3B mais 3B, que é igual a 6. E o trabalho volta no ciclo 4B. O trabalho ele só pode voltar no 7B. Isso deixa os ciclos de AGV 5B e 6B vazios. E isso quebra a agenda perfeita. Mas e se forem 4 trabalhos curtos? I mais PJ mais PK mais PL. Como o nosso PJ ele é menor que B sobre 2, a soma é 4 vezes B sobre 2 igual a 2B. O próximo, quinto trabalho longo, só chega no ciclo T mais 4B. Isso também cria um tempo ocioso na máquina. Qual é a única solução? Os autores eles demonstram que a única forma de manter ambos a máquina e o AGV 100% ocupados para atingir a agenda perfeita é seguir o padrão longo, curto, curto, curto. O trabalho longo, o 3B, ele preenche o tempo de 3 ciclos. Os 3 trabalhos curtos seguintes têm que somar exatamente B para preencher o quarto ciclo. Lembre-se que o T é igual a B, antes que o próximo trabalho seja processado. Se a agenda perfeita de Cmax for igual a 4B mais 1, ou 4B M mais 1. Se essa agenda perfeita ela existe, então ela deve ser agrupada, ela deve agrupar os 3 trabalhos curtos
em m grupos de 3, e cada grupo deve somar b. Mas espere, isso é exatamente a definição de uma solução para o 3 partition problem. Ou seja, se o nosso problema da fábrica tem uma solução, o 3 partition problem também tem uma solução. Agora a direção oposta, que é a fácil. Se o 3PP tem solução, então podemos construir a agenda perfeita para o DMMP, com Cmax menor ou igual a 4B M mais 1. Isso é basicamente construindo a solução. Se o 3PP tem uma solução, ele nos entrega o M grupo, que é o grupo 1 e o grupo 2, onde cada um tem 3 números que somam B. Nós simplesmente dizemos a nossa fábrica para executar a seguinte agenda. Primeiro, processe os jobs longos, os trabalhos longos. Que é o tempo 3B. Em segundo, processe os 3 jobs do grupo 1, que é o tempo total de B. Em terceiro, processe os trabalhos longo 2. Em quarto, processe os 3 trabalhos do grupo 2. Esse daqui era o grupo 1, agora o grupo 2. E assim por diante, e vai terminando até eu chegar no trabalho longo M mais 1. A figura 4 do artigo que iremos ver agora Ufa, isso foi denso. Mas provamos, encontrar a solução perfeita para a nossa fábrica simples é provavelmente impossível em tempo razoável. Para um gerente de fábrica, isso é deprimente. O que fazemos na prática? Nós trapaceamos. Em vez de achar a solução ótima, usamos uma heurística para achar uma solução boa o suficiente. A heurística mais simples é um algoritmo de lista. O nome é chique, mas a ideia é simples. Crie uma lista de prioridades dos trabalhos, por exemplo, os trabalhos mais curtos primeiros, ou então os trabalhos mais longos primeiros. E sempre que a máquina ou o AGV estiver livre, pega o próximo item disponível na lista. Mas o quão boa o suficiente é essa solução? Se a solução é ótima, que não podemos encontrar, leva 10 horas, a nossa regra do bolso levará 11 horas, 20 horas ou 100 horas. Para responder isso, analisamos o rácio de performance de pior caso, ou então o Worst Case Performance Ratio. Vamos analisar com calma o primeiro teorema, o teorema 4.1. O teorema 4.1 afirma que qualquer algoritmo de lista para este problema
tem um rácio de performance de 2. Formalmente, temos o CDMax da lista sobre o CDMax do ótimo a divisão deles resulta em algo menor ou igual a 2. Isso significa que a sua regra de bolso nunca será pior do que o dobro de tempo da solução perfeita. Isso é uma garantia poderosa. Vamos provar isso e a prova é surpreendentemente intuitiva. Se fizermos a divisão no ótimo do ótimo, que é o limite inferior, e a lista, que é o limite superior, temos que a solução ótima é refém de dois gargalos. Ela tem que ser maior ou igual a ambos. O gargalo 1, o AGV, ele precisa fazer N viagens de ida e N de volta. Como ele só carrega um trabalho de cada vez, ele precisa de N ciclos. E ele precisa de mais um ciclo extra para a última entrega, pois ele não pode esperar na máquina. Lembrando que é a solução ótima, a solução perfeita. Ou seja, temos que o CD Max. Opa. É maior ou igual a NT mais T, que é o tempo total de transporte. Agora temos o gargalo 2, que agora é a máquina. O gargalo 1 era o AGV e o gargalo 2 é a máquina. A máquina precisa processar todos os trabalhos. O tempo total de processamento é simplesmente o somatório de todos os trabalhos. E o processo todo precisa de pelo menos um ciclo T para a primeira e a última viagem. Temos que o CDMax ele é maior ou igual ao somatório do processamento do PJ mais o T, que é o tempo total de processamento. Ou seja, o CDMax é maior ou igual ao máximo do NT mais T e da somatória de PJ mais T. O tempo é ótimo e, no mínimo, o máximo entre o tempo de total de transporte e o total de processamento. Agora temos o limite superior. Quão lenta é a lista de CDMax? Qual é o pior cenário para o algoritmo de lista? É quando ele é perfeitamente ineficiente. Ele sofre com ambos os gargalos, um após o outro. O tempo total pode ser, no máximo, a soma dos dois gargalos, que seria CDMax menor ou igual a NT mais T mais o somatório do processamento. Ou seja, no pior dos casos, o tempo da lista é a soma do tempo total de transporte e do tempo total de processamento. A intuição é o quê? Que é o ótimo é o máximo de A e B. E o pior caso da lista é a soma de A e B. Agora vamos para o passo 3, a razão. Ou seja, o rácio. Agora vamos apenas dividir um pelo outro.
que no caso seriam CDmax dividido por CDmax. Caso esse daqui é a lista e esse daqui é o perfeito, é o ótimo. Por isso o asterisco, porque ainda não temos a definição dele. Que é maior ou menor ou igual do que NT mais T mais o somatório de PJ. Isso tudo dividido por o máximo de NT mais T, somatório do processamento, mais o T. Vamos analisar os dois casos possíveis. O caso 1, que é o transporte ao gargalo, ou seja, NT mais T maior ou igual ao somatório do processamento. O denominador, o ótimo, é NT mais T. E o numerador, que é a lista, é NT, denominador, que é o denominador. E agora o numerador, que é a lista, denominador, ótimo. E o denominador da lista é NT mais T mais o somatório do processamento. Como o somatório do processamento é menor que NT mais T, o numerador é menor ou igual do que NT mais T NT mais T mais o NT mais o T. E a razão é menor ou igual a 2 vezes o NT mais T dividido por NT mais T, que é igual a 2. Agora vamos para o caso 2, que é o processamento, onde o processamento é o gargalo. Ou seja, temos que o somatório do processamento mais T, ele é maior ou igual a NT mais T. O denominador, que é o ótimo, vai ser o somatório de PJ mais T e o numerador, que é a lista, vai ser menor ou igual ao somatório de PJ mais T, tudo entre parênteses, mais NT mais T. Como NT mais T é menor do que o somatório de PJ mais T, e como o somatório de PJ, como NT mais T é menor que o somatório de PJ mais T, então o numerador vai ser menor ou igual do que o somatório de PJ mais T mais o somatório de PJ mais T. E a razão vai ser
menor ou igual do que 2x vezes o somatório de PJ mais T dividido por o somatório de PJ mais T, que vai ser igual a 2. Qual a conclusão que tiramos disso? Em ambos os casos, a razão é menor ou igual a 2. Isso é uma garantia. O gerente da fábrica pode usar qualquer lista de prioridade. Bom, quase qualquer uma. E dormir à noite sabendo que seu agendamento, na pior das hipóteses, levará o dobro do tempo da solução perfeita que um supercomputador levaria trilhões de anos para encontrar. Ok, a gente tem uma garantia de 2, mas talvez isso seja só os matemáticos sendo pessimistas. Talvez na prática o rácio seja de 1.1 ou 1.2. O teorema 4.2 prova que não. Ele prova que o rácio de 2 é apertado. Ou seja, existe caso onde a regra dos bolsos é exatamente o dobro do ótimo. Para isso, eles criam uma instância diabólica, um cenário específico projetado para quebrar o algoritmo de lista comum. O que é essa instância diabólica? Iremos ver aqui agora. Primeiro, definimos o ciclo do AGV como T. Depois vamos criar trabalhos longos. K mais 1. Com o tempo de processamento, o tempo de processamento sendo igual KT, ou seja, muito longos. K vezes o ciclo do AGV. Depois cria jobs curtos, trabalhos curtos. K ao quadrado. Com o tempo de processamento sendo PJ igual ao T sobre K. Ou seja, muito curtos. Agora temos a solução ótima. Como seria a solução inteligente? Ela intercala os trabalhos como uma engrenagem. Primeiro temos a agenda 1, que seria o trabalho longo. Depois um trabalho curto. Depois um trabalho longo. Depois outro trabalho curto. E assim vai. Agora a gente se pergunta por quê? Enquanto a máquina estiver ocupada com o processamento do trabalho longo, que é o tempo KT, o AGV tem K ciclos. Nosso AGV ele tem K ciclos. Para ir buscar e trazer os K dos trabalhos curtos. Depois, quando a máquina processa os trabalhos curtos, tendo o tempo total Kx, ou K vezes T sobre K, isso se encaixa perfeitamente em um único ciclo T do AGV. É uma agenda perfeitamente sincronizada, ou seja, a máquina está 100% ocupada. Onde temos a lista ótima sendo igual a K2, K elevado ao quadrado T
mais 2kt mais t, quando k é muito grande. O termo denominante é aproximadamente k elevado ao quadrado t. Agora temos a solução da lista da SPT, na figura 6 do artigo. Agora, o que é um algoritmo de lista comum, como o SPT, que é o Shortest Processing Time, ou seja, o tempo mais curto de processamento faria? A regra SPT diz, faça os trabalhos mais curtos primeiro. Ele é burro. Ele vê o K ao quadrado, que é os jobs curtinhos, e diz, ótimo, eu vou fazer todos esses primeiro. E aí que acontece o desastre. Vamos desenhar aqui. Primeiro, nós temos o quê? Nós temos que o AGV faz um trabalho curto. Logo em seguida, a máquina processa esse tempo, que é T sobre K. Depois, a máquina termina rápido, mas o AGV, que é na estratégia do metrô, só pode pegar o trabalho de volta no fim do ciclo T. Depois, a máquina ela fica ociosa pelo resto do ciclo, ou seja, que é o T menos T sobre K. Depois, isso acontece K ao quadrado vezes. A máquina fica mais tempo ociosa do que trabalhando. Depois de todo esse tempo, ela ainda tem que processar todos os K mais 1, que são os jobs longos. Onde o tempo só para os jobs curtos é K ao quadrado jobs vezes um ciclo T por trabalho por job, que é igual a K ao quadrado T. E depois tem um tempo para os trabalhos longos, que é o K mais 1 trabalhos, jobs, vezes o KT, aproximadamente K ao quadrado T, onde a CD Max, que é a lista,
é igual a 2k ao quadrado t mais o kt mais t, onde o termo dominante é aproximadamente 2k ao quadrado t. Agora temos a comparação final. Onde limite k tendendo ao infinito da lista SPT dividido por a lista ótima ela é igual ao limite de k tendendo ao infinito 2k ao quadrado t k ao quadrado t, que é igual a 2. Provado. O rácio de 2 não é só uma teoria, é um fato. E, ironicamente, a heurística SPT, que é ótima para muitos problemas de máquina única, é maximamente ruim. É o pior caso para este problema. Agora você se pergunta, por quê? Porque a SPT otimiza a máquina, mas ignora completamente o gargalo do AGV. A solução ótima não é sobre a máquina, é sobre o tempo de sincronização entre a máquina e o AGV. Agora vamos para as exceções. Então, o problema é sempre intratável? Quase. O artigo, de muito elegante, ele conclui identificando os dois casos em que o problema se torna fácil, ou, formalmente, polinomialmente solúvel, e a resposta para por que eles são fáceis revela sobre a natureza do problema. As exceções ocorrem quando o do tempo dos transportes é zero. Vamos imaginar o seguinte cenário. Imagine que T1 é igual a zero. O que isso significa? Isso significa que o transporte do depósito D para a máquina M é instantâneo. Na prática, é como se todos os trabalhos já estivessem na fila da máquina, ponto para serem processados no tempo zero. O gargalo, o problema de agendamento, desaparece na ida e se torna exclusivamente um problema da volta. O único gargalo que resta é o AGV, levando os jobs terminados da máquina M, que volta para o depósito D, que é a viagem T2. É uma solução ótima. A regra do SPT, que é o Short Processing Time, processa os jobs mais curtos primeiro. Agora, por que SPT? Por que os mais curtos? Porque o nosso gargalo é o AGV de volta. Queremos liberar os trabalhos para o AGV o mais rápido possível. Ao processar um trabalho curto, exemplo, 2 minutos, a máquina conclui rapidamente e coloca na área de saída. O AGV pode pegar no seu próximo ciclo. Se processássemos um trabalho longo, por exemplo, 30 minutos, primeiro o AGV ficaria ocioso na viagem de volta por 30 minutos, esperando o primeiro item ficar pronto. Ao usar o SPT, a máquina rapidamente enche o buffer de saída, dando ao AGV uma fila constante de trabalho. A máquina termina os jobs o mais cedo possível, o que o SPT faz de melhor, permitindo que o AGV inicie suas viagens de volta o mais cedo possível, minimizando o CDMax, que no caso é a lista. Agora temos o caso 2, o caso fácil 2, onde, se você já concluiu, se tem dois casos fáceis, o primeiro é a ida sendo zero, o caso fácil 2 é o T2 sendo zero, ou seja, a volta. A viagem de volta é instantânea. Agora é o oposto. Imagine o T2 igual a zero. A viagem de volta da máquina M para o depósito D é instantânea. Assim que a máquina termina, o trabalho desaparece magicamente no depósito. O gargalo qual é? O problema se inverte, a volta não importa mais. O único gargalo é o AGV trazendo os trabalhos do depósito D para a máquina M.
que é a viagem T1. É a regra do LPT, que é o Longest Processing Time. Processe os trabalhos mais longos primeiro. Por que LPT? Isso parece contra-intuitivo, certo? Por que fazer os longos primeiros? Agora pense no gargalo, o AGV de ida. O maior risco para nossa eficiência é a máquina ficar ociosa, esperando o AGV trazer o próximo trabalho. Ao processar um trabalho longo, um exemplo, 30 minutos, primeiro você dá ao AGV uma cobertura de 30 minutos enquanto a máquina está ocupada. O AGV tem todo o tempo do mundo para ir ao depósito buscar o próximo trabalho e trazê-lo para a fila da máquina sem que a máquina perceba. Se usássemos o SPT, que é o curto primeiro, a máquina terminaria um trabalho em 2 minutos e gritaria próximo, mas o AGV, que opera em ciclos T, pode não ter tido tempo de buscar o próximo trabalho, forçando a máquina a ficar ociosa. O LPT usa os trabalhos longos como um buffer de tempo para o AGV. As exceções, elas provam a regra. O problema não é difícil por causa da máquina, não é difícil por causa do AGV. Ele é difícil por causa da interação acoplada entre a ida da T1 e a volta T2 através do mesmo AGV cíclico. O que este artigo provou? Que mesmo o sistema FMS mais básico possível que estudamos hoje, uma máquina, um depósito, um AGV cíclico, já é intratável, ou seja, ele é fortemente NP difícil. Isso é um resultado fundamental na pesquisa. Significa que qualquer sistema do mundo real, com múltiplas máquinas, múltiplos AGVS ou rotas mais complexas, também é intratável. Isso nos diz porque a pesquisa prática não deve focar em encontrar a solução perfeita para esses problemas, mas sim em projetar heurísticas boas o suficiente, como meta-heurísticas e algoritmos de aproximação, que nos deem garantias, como a garantia de 2x que provamos hoje. A próxima vez que você vir um robô em um depósito, lembre que a coreografia que ele executa não é apenas complexa, ela é, em sua essência, uma dança na fronteira do que é computacionalmente possível. E eu me despeço desse vídeo e tchau!